As pessoas me perguntam o que é Correlê e acham difícil falar Correlê. Que palavra é essa? Correlê é o nome da Bíblia para o livro do Eclesiastes. Correlê é a palavra em hebraico. O livro do Eclesiastes que trata das questões complexas da vida humana com muita realidade, né? E Correlê significa o pregador, o que fala diante de uma assembleia. E então Correlê é o nosso podcast. E hoje eu tenho a alegria, o privilégio de receber uma das biografias mais inspiradoras e relevantes do mundo e do nosso tempo. Com certeza, uma das biografias mais inspiradoras do nosso país. Há muito tempo. Uma presença mais do que uma atuação, uma presença mais do que uma plataforma de convicções ideológicas ou políticas, uma presença, e eu me refiro a Marina Silva, e com muita alegria recebo a senhora aqui, com muita gratidão a Deus pela sua vida e gratidão porque a senhora aceitou conversar com a gente nesse podcast, no Correlê. Obrigada, pastor. Em primeiro lugar, uma alegria estar aqui com o senhor, pastor Ednei. Obrigado. E muito obrigada pela generosidade das palavras, né? Recebo como algo que glorifica o nosso Deus. Amém. Porque eu costumo dizer, né, que as situações adversas às quais eu tive que enfrentar ao longo da vida me dá uma prova de que eu sou o resultado de 2 milagres. O milagre de Deus e da educação. O que a educação pode fazer pela vida de uma pessoa. E a educação no sentido amplo, a que eu tive que receber depois, não é? A educação formal e a educação do saber originário, né? Do saber narrativo da minha família, porque eu sou ligada aos povos tradicionais extratores de látex. Então isso foi de fato muito importante. Uma alegria estar com o senhor. Muito obrigado, é um muito prazer. E a senhora falando de educação e esse saber dos povos originários, né? Essa tradição oral que é tão negligenciada pela mentalidade dessa educação formal. Desse saber formal que eu me refiro é o saber da sala de aula. O saber dessa educação de que eu tenho o saber e eu dou para você, mas na verdade não é um saber de vida, é um saber de livro, é um saber de conceito, é um saber de teoria. Então o nosso plano de conversa eu já mudo completamente. Eu ia entrar por um lugar e vou por outro. Vou fazer a primeira pergunta, por que a preservação dos povos originários é tão importante para o nosso país? Eu diria, pastor, que é importante para toda a humanidade. Sim. Porque imagine que em pleno século XXI nós temos pessoas que têm um conhecimento milenar e que têm uma relação, uma cosmovisão completamente diferente da nossa. Sim. Que sabe como se relacionar com a natureza, que tem uma outra forma de se relacionar uns com os outros, de se sentir feliz, de se sentir próspero, de se sentir pertencendo a um determinado grupo. Então, esse tesouro é algo incalculável. E ainda mais, no caso do Brasil, além dos povos originários, povos indígenas, nós temos povos indígenas que nunca foram contactados por um branco. Então, esses são ainda, digamos assim, mais complexos no que concerne a relação que devemos estabelecer com eles e o conhecimento que eles aportam. E as pessoas têm uma ideia de que o indígena precisa ser civilizado. Isso. Eles são uma civilização, só que uma forma diferente de civilização. Eles têm uma sociedade, eles têm sua própria política, do jeito que eles fazem essa política, eles têm sua espiritualidade, não é? Essa transcendência da forma como eles se relacionam, expressam essa espiritualidade, e isso é uma riqueza incalculável. A nossa visão, digamos, eurocêntrica, os tratou como se fosse uma folha
em branco, alguém que magila a ser moldada. Ou como uma folha com coisas escritas equivocadas, mal escritas, borradas e borrões que precisam ser apagados e substituídos. Sim, isso a gente vai encontrar inclusive na nossa colonização, né? Onde os que chegaram aqui, eles tinham que submeter os indígenas a verdadeiras práticas para apagar esse borrão. Né? Digamos, desse não humano, desse não portador de uma alma, de um espírito, de cultura. De uma dignidade. De uma dignidade. Essa visão foi que levou à destruição, eu diria, deles em massa. Quando os portugueses chegaram aqui, eram 5 milhões de indígenas e hoje estão reduzidos a 900 mil indígenas. 900 mil indígenas. Nós eliminamos 1 milhão a cada século. E os portugueses que vieram nas caravelas, né, eram 12 mil pessoas, né, quando a corte veio para cá. 12 mil contra 5 milhões. Contra 5 milhões. Esses 12 mil hoje são 200 milhões juntando com o povo preto, né, mais de 200 milhões, e os 5 milhões são 900 mil. Olha o tamanho da dívida social, cultural, humana, simbólica, de todos os níveis que foram praticadas, né, essas atrocidades com esses povos originários. E você vai encontrar isso em todo o nosso continente. O que aconteceu em relação à colonização espanhola não é diferente. No caso do Brasil, foi todo isso que leva, né, a que a gente tenha perdido culturas, línguas, formas de ser e estar no mundo que são altamente necessárias e não complementares a nós. Eu costumo dizer que eles são suplementar. A gente trabalha às vezes com a ideia de complementariedade, é como se eles faltam um pedaço, a gente leva um pedaço para eles. A gente falta alguma coisa de relação com a natureza, eles trazem isso para nós. Não, é de suplementariedade. São 2 reais diferentes que se encontram para uma soma desses diferentes olhares, dessas diferentes formas de ser e estar no mundo, né? Então, existem muitas razões pelas quais eles devem ser respeitados, preservados e que tenhamos uma relação que não seja nem de destruição nem de assimilação. Porque a assimilação também é uma forma de destruição. É uma violência, né? Sim. De anulação de uma identidade, de uma alteridade. Sim. Há historiadores, inclusive, que falam que a América Latina não foi evangelizada, ela foi cristianizada de maneira colonial. Né? Então, não se pode dizer que os portugueses e espanhóis que trouxeram esse tráfico do povo negro, que destruíram os povos originários, que destruíram culturas e que expropriaram os bens da terra, que eles evangelizaram a América Latina. É uma coisa muito cruel dizer isso. Então nós estamos ainda nesse choque e agora com mais consciência, olhando para o nosso passado e tendo a responsabilidade de rever o que nós chamamos de evangelizar a América Latina, o que nós chamamos de cristianismo na América Latina e que tipo de relação, como a senhora falou, né, do eurocentrismo, destruindo tudo, fazendo com que o cristianismo se imponha de maneira destrutiva, apagando os borrões aí da folha. Sim. Deixa-me fazer uma pergunta. Eu comentei outro dia, aqui mesmo no Correlê, a minha intuição, quando eu li o Krenak, falando sobre a relação que a senhora citou agora, a relação dos povos originários com a terra, com a natureza, com o mundo natural, fazendo um contraponto com a nossa visão tradicional do protestantismo ou mesmo do cristianismo. A ideia de que o homem é a coroa da criação. Sim. Nós estamos fora da criação, usando o restante da criação. E nos povos originários e na ecologia profunda, eu tinha lido isso lá no Capra, lá atrás, na ecologia profunda, de que nós não estamos fora, nós somos dentro. E eu fiquei muito chocado com isso. Eu falei, o imaginário por trás da relação homem-terra dos povos originários, eu gosto mais do que desse imaginário do homem como coroa da criação. Como é que a senhora equaciona isso? O que a senhora pensa sobre isso? O Renato Giannini, ele escreveu um livro maravilhoso chamado Espelho Índio. E ele vai tratar de por que, digamos, essa nossa ancestralidade social, cultural, né, é esse lugar de ninguém.
Porque a gente, na verdade, na perspectiva, ele pega um pouco ali do Darcy Ribeiro, teve que negar que somos europeus porque a gente não queria entregar a terra para os portugueses. Então a gente não era europeus, a gente era também, de certa forma, indígena. E a gente não queria ser indígena porque não queria entregar e reconhecer que a terra era dos indígenas. Então, negava também a nossa condição de indígenas e ficamos num lugar, não é, de uma espécie de ninguémtude. Não somos ninguém, não somos ninguém. Nada, nem uma coisa nem outra. Nos fizemos de ninguém. É um limbo identitário. Exatamente, esse limbo identitário. E aí ele vai trabalhando a ideia de que para nós, nos apropriamos dos recursos, como o senhor falou, e da terra. Nós temos uma terra, seja uma terra particular, uma terra pátria, uma terra o que for. Os indígenas, eles não têm uma terra, eles são da terra. Não são eles que têm a terra é que tem eles. E aí eu acho que tem um sentido também, né? Porque, pensando aí na nossa visão judaico-cristã, Deus não disse primeiro faça-se o homem, ele primeiro criou tudo que existe na terra. E uma das coisas que foi introduzida nessa terra, que sustenta, que dá suporte, que alimenta, que, enfim, foi o homem. E com essa perspectiva também, eu acho que Deus nos responsabilizou por essa terra. Sim. Que foi quando ele cria tudo e chama o homem para colocar o nome nas coisas. É engraçado, no mundo da política, a gente quer fazer o prédio e já quer botar o nome de alguém que, enfim, quer fazer questão de que a gente que vai botar o nome da estrada, da rodovia, da escola, sei lá o quê. E Deus faz tudo isso com essa complexidade enorme e diz para o homem, olha, como é que é isso? O que é isso? O que você disser que é o que vai ser. Identifica, decodifica, dá o sentido, dá o significado, a significação. Né? E como quem deu o sentido fomos nós, porque fomos nós que nomeamos, transformamos esse real em palavra, não é? Nós, de certa forma, co-criamos essa terra. Perfeito. No lugar do sentido, do significado e da significação. E no caso do indígena, ele se coloca, ele também, como parte desse todo, que não é olhando de fora para dentro, é se vendo, é um olho que se vê. Que lindo isso, a senhora traz um terceiro elemento, então, muito bonito nisso, porque eu conversei com o pastor Edson Nunes, que é um biblista, e eu nunca tinha ouvido a interpretação que ele sugeriu, que o façamos de Gênesis 1:26 é Deus e a terra falando. Esse plural não é... Eu sempre, na teologia tradicional, o façamos é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu também achava o Elohim, né? As três pessoas dizendo façamos. Mas o pastor Edson Nunes, ele disse que há uma escola interpretativa muito consistente, que esse façamos é Deus e a terra, porque a terra produza a terra, né? E depois no capítulo 4, quando o sangue de Abel é derramado, a terra clama, a terra fala. Então a terra é como se fosse uma outra personagem presente ali na gênese da criação, né? E aí agora a senhora vem dizer que nomear é significar, é atribuir sentido, ou discernir sentido ou atribuir sentido, e que isso é uma expressão de cocriação. Então num primeiro momento Deus sozinho, num segundo momento Deus e a terra, num terceiro momento Deus, a terra e a família humana criando. É muito bonito isso, é uma outra leitura para fora da nossa mentalidade instrumental, de que nós vamos lá, tomamos posse dessa terra, nós tiramos pessoas daqui, colocamos ali. A senhora falou, a terra que tem o índio, tirar um índio da terra é como arrancar uma árvore, né? Sim. Se ele é a terra que o tem, se você tira a terra dele... Ou tira ele da terra... as duas coisas estão imbricadas. Mas ele não deixará de ser um indígena porque ele foi tirado da terra. Certo? Ele pode, enfim, habitar outras terras e é sempre o mesmo indígena. Agora, quando você tira a terra dele,
você está também extraindo ele dele mesmo. É uma certo? violência... Porque o território é a identificação em todos os sentidos. Imagine o que é uma grande quantidade de cosmovisões. A gente fala os indígenas, mas os caiapós têm uma cosmovisão. Não é? Enfim, os jaminauas têm uma cosmovisão, os chavantes têm uma cosmovisão. E é uma profusão de riqueza de como eles enfim, para eles como o mundo se criou, o que significa a morte, o que significa a vida, o que significa uma série de coisas que algumas foram inteiramente destruídas, né? E outras nós temos aí como esses verdadeiros tesouros de troca em termos dessa alteridade mesmo. Porque também não é você romantizar e idealizar. São seres humanos. Sim. São seres humanos que você vê. Agora tem um telefone. O mito do bom selvagem, né? Desculpa. Essa coisa de que quando chegou aqui o colonizador, seja ele o religioso ou o político, ou enfim, o bandeirante, o indígena foi visto como alguém que não tivesse um espírito, ou que não tivesse uma cultura, que era uma argila a ser moldada e que quem ia moldar essa argila era a mão dos jesuítas trazendo aí o cristianismo. E no caso também do território, né, era o território a ser apropriado por quem chegou numa terra que não tinha dono, uma terra que foi descoberta. Não é que não foi descoberta, né? Só o próprio nome já denuncia, né? É uma terra que alguém ainda não havia chegado a ela, mas ela tinha um povo, tinha uma cultura, tinha várias civilizações, aliás, né? Essa invasão dos territórios, das culturas, dos povos que é feita, e esses nomes novos que apareceram. O que é grilagem? O que é grileiro? Que tipo de invasão acontece no território e nos povos originários? Garimpo ilegal? Como é que é essa complexidade aí? Isto é, como é que a cultura, a civilização branca está invadindo o mundo dos povos originários? Essa invasão, ela, no caso do Brasil, tem mais de 500 anos. E acho que o que o Krenak traz, e o Davi Copenhague e tantos outros, que são grandes filósofos, metaforicamente falando, na nossa linguagem aqui, mas são, né, dos povos originários, falam, né, é que essa ocupação que vem de muito tempo, ela continua acontecendo hoje. Só que nesses 500 anos de ocupação, eles colocam: os indígenas sabem como lidar com a morte. Os indígenas sabem lidar com o fim do mundo, não é? Sim. Porque para eles o fim do mundo é o tempo todo. É a chegada do colonizador europeu que quer o ouro, que quer o pau-brasil, é a chegada do religioso católico ou protestante que quer lhe tirar a cultura, a crença, a própria cosmovisão. Então, para eles, o fim do mundo é ali o tempo todo no limiar, né? E eles são especialistas em lidar com o fim do mundo, né? E adiar o fim do mundo, como diz o Krenak. Como diz o Krenak, né? Então, a gente tem que estar vendo aí o problema da mudança climática, o problema da perda de biodiversidade, dos eventos extremos. O planeta está em risco. Só tem uma saída. Nos dispormos a aprender com eles como é que a gente consegue adiar o fim do mundo, porque ele está próximo. E essa nova invasão, que, né, é antiga, mas acontece de novas formas, com a grilagem, por exemplo, consiste em pessoas criminosas invadirem a terra dos indígenas, seja para tirar madeira de forma ilegal, seja para criar gado, derrubando a floresta, plantando capim. Não é? E isso tem um círculo, digamos, vicioso, que se retroalimenta entre o criminoso e agentes públicos que são coniventes. Porque o grileiro, ele faz ali a primeira invasão, depois, né, ele fica na expectativa de que vai ter uma lei no Congresso, como temos agora, para aprovar uma lei que vai estabelecer a regularização das terras ocupadas.
ele pratica um crime contra o Estado, contra os povos indígenas, de uma área que o Estado é o dono, os indígenas têm usufruto exclusivo. Ele vai lá, se apropria, em vez de ser punido, o governo e o Congresso, a parte do Congresso, dá a ele um título definitivo de terra. Imagine o que é alguém roubar o carro do senhor e, de repente, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprova uma lei que, a partir de hoje, todos os carros que foram roubados pertencerão, o proprietário será o ladrão e não o senhor que é o dono. E, no caso dos indígenas, eles estão propondo uma lei que ainda é muito assimétrica. Para os grileiros, eles poderão ter essas terras regularizadas, os que invadiram até 2014. Para os indígenas, terão direito às suas terras os que, em 88, tinham já um pedido de legalização daquelas terras. O que não estavam em processo para a legalização dessas terras não terão mais direito. Veja que quem estava aqui há milhares de anos só vale até 88. O indígena tem que provar que em 88 ele estava lá. Que ele estava lá e que ele tinha... Exatamente, ele tem que provar e ele prova isso com algum tipo de ação legal, um estudo antropológico que estivesse fazendo. Uhum. Quem não tem isso não vale. Agora, existem os indígenas que foram desterritorializados e que nem os Guarani Kaiowá, no estado do Mato Grosso, que agora inclusive tivemos mais assassinatos, eles foram desterritorializados pelo próprio Estado e o Estado tem a obrigação de recuperar os seus territórios que foram, com a ação do Estado, subtraídos deles. Então, as novas formas é através da grilagem, é através do garimpo, é através da pesca ilegal, da exploração de madeira, da violência política, simbólica, da ausência de políticas públicas de saúde, de educação, não é? De condições de vida digna. Porque as pessoas imaginam, mas vamos fazer políticas para os indígenas. Eles vivem na miséria pelo conceito que nós temos. Quando o indígena está no seu território, com todas as suas riquezas, sobre a sua forma de produzir, de se relacionar com a natureza, de consumir aquilo que ele produz, ele é rico. Ele está na miséria porque não tem iPhone? Ou ele está na miséria porque não tem vacina? Ele pode... Hoje, uma grande miséria é não ter vacina. Uhum. Por isso que eles lutaram muito para ter a vacina, porque seria o fim para eles. Uhum. Às vezes pode ser também uma grande miséria não ter acesso à internet, porque isolados, hoje é possível você ter uma internet por satélite em que eu posso avisar que os garimpeiros estão invadindo, não só para o governo brasileiro, mas para o mundo todo. Qual é a ignorância, a prepotência e proposital? É de alguns dizer, não, eles não são mais indígenas, não, eles têm internet. Uhum. Como se só nós tivéssemos o direito de anunciar para o mundo e para nós mesmos quem nós somos. Eles também têm esse direito. Eu tenho até um amigo que ele dizia, o erro não é o indígena poder ver da sua aldeia pela internet alguém que mora em São Paulo, por exemplo, né? O erro é São Paulo não querer ver o indígena e que ele continue sendo indígena, mesmo que ele também esteja me vendo, certo? Sim. E nesse sentido, né, eles têm todo um cuidado, como é que essa interação com o branco, com o ocidental, que somos nós, não seja também uma eliminação da cultura. É claro que quando tem esse encontro, endogenamente vai acontecer uma mudança, mas isso não é algo que é forçado, não é algo que deva ser imposto violentamente. É o processo da própria dinâmica de algo que deve ser um encontro, não é necessariamente uma eliminação ou um eterno confronto. Só concluindo, o Lacan ele diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz que nós nos sentimos profundamente incomodados a ponto de querermos eliminar aqueles que gozam diferente de nós. Não suportamos esse gozo diferente. Sim. E os povos indígenas têm um gozo diferente. Sim, perfeito. É uma forma de gozar no sentido de eu sou rico porque
A minha riqueza está no rio. Está cheio de pirarucu, está cheio de tambaqui, está cheio de piranha, está cheio de mandinho. Posso falar aqui, vou ficar com água na boca. Né? Eu sou rico. Eu sou rico porque a minha floresta tem os remédios que eu preciso para a minha saúde, tem as frutas que eu preciso para a minha saúde, eles vivem também a prática da caça de subsistência, tem os suprimentos, as proteínas que eu preciso para o meu alimento. Então, é uma outra dimensão de riqueza e de felicidade. Como a senhora se posiciona diante dessa fala de que é muita terra para pouco índio e que nas terras demarcadas como territórios indígenas tem muita riqueza no solo, tem muita riqueza que o Brasil não está usando em seu próprio benefício porque é terra de índio, não pode mexer? Como é que a senhora se posiciona disso? Primeiro, não tem essa história de muita terra para pouco índio, porque o indígena, para ser indígena, ele precisa da quantidade de terra necessária para poder desenvolver sua cultura, sua maneira de ser nesse mundo. E olha aqui, eles têm um território delineado de acordo com cada povo. E você não tem como ficar inventando povos indígenas. Você não vai inventar uma nova cosmovisão. Você tem povos que foram desterritorializados e que têm direito a recuperar sua cultura. A gente tem um olhar para os povos indígenas como se eles fossem um prejuízo pelas terras que eles ocupam. Eles são, na verdade, um grande investimento, porque eles são os que mais protegem a biodiversidade, os que mais protegem as florestas. Os povos indígenas ocupam, no mundo inteiro, cerca de 80% das áreas preservadas do mundo estão na mão dos povos originários. Agora, se o senhor pensar que o regime de chuva sobrevive graças a essas áreas protegidas, que a biodiversidade que é fundamental para o nosso desenvolvimento econômico, social, a América do Sul, por exemplo, a América Latina, mais de 50% da nossa economia depende da nossa biodiversidade. Quem protege isso são os povos indígenas. E eles protegem a grande indústria de água do planeta, de regulação do clima do planeta. No caso da Amazônia, que produz 20 bilhões de toneladas de água por dia e dispersa na forma de vapor, que é responsável por 75% do PIB da América do Sul. Essas pessoas, eles não são um prejuízo. Não troque essa chuva pelo garimpo, não troque isso pela madeira que você vai vender. Porque se a Amazônia passar de 25%, segundo os cientistas, de destruição, nós entramos num ponto de não retorno e poderemos virar um deserto. No caso do Brasil, isso já está comprovado. A escassez de chuva que nós temos, as chuvas muito fortes num período curto, o que era para chover em 3 meses, chove em algumas horas e acontece o que aconteceu em Recife, 30 dias em 12 horas. Em 12 horas, no Rio de Janeiro, em Petrópolis, aqui mesmo em São Paulo, no sul da Bahia, em Minas Gerais, em vários lugares, tem a ver com esse desequilíbrio do planeta. Essas pessoas são fundamentais, os maiores protetores dessas áreas. Agora, a mentalidade que não considera a ciência, não considera a ética nem o bom senso. A mentalidade extrativista, pragmática, utilitária, capitalista, negacionista. Essa mentalidade, ela pensa que vai destruir recursos de milhares de anos pelo lucro de poucas décadas. O que o mundo está discutindo é: temos que parar de destruir recursos de milhares de anos pelo lucro de poucas décadas. Né? E isso não é inteligente, isso não é científico, isso não é ético e muito menos isso é político, porque a política é para tentar nos ajudar a mediar nossos interesses e conflitos para a gente continuar existindo aqui. Então, essas populações, elas são muito importantes. E você tem, no caso do garimpo, o garimpo é um garimpo criminoso. Sim. Ele é criminoso, ele não significa internalização de riquezas, de impostos, significa internalização de violência, de pobreza, de contaminação, de destruição da floresta, de morte, de assassinatos e morte, de estupro das mulheres indígenas, das crianças Yanomamis, de cada 10 crianças Yanomamis.
4 estão contaminadas com mercúrio. Uma contaminação com mercúrio ou com metais pesados, mas no caso do mercúrio, ela é altamente terrível, porque ela ataca o sistema nervoso central. Quem pesquisa sobre o mal de Minamata, e eu visitei Minamata, conheci as pessoas que até hoje estão completamente, como que inutilizadas por essa contaminação, não é? Você tem uma população de indígenas, de cada 10 crianças, 4 estão contaminadas. Isso é ter 40% do povo para depender dos que ainda estão saudáveis. Não é? Isso é um crime de lesa humanidade, isso é um genocídio, é um verdadeiro genocídio. Aí você contamina o peixe contaminado, ele é ainda mais perigoso do que o mercúrio que você vai ingerir na água, por exemplo, porque ele é um mercúrio digestivado. Ele já está metabolizado no peixe, então ele vai direto para o sistema nervoso central. Aí prejudica a visão, prejudica em termos cognitivos, prejudica em termos neurológicos, várias operações neurológicas de uma pessoa. Eu não sou especialista, eu tenho uma contaminação com metais pesados, não é mercúrio, porque no Acre não tem garimpo. Graças a Deus não tem ouro, graças a Deus não tem petróleo, graças a Deus, porque senão a gente já tinha destruído também, tudo, né? Mas no meu caso foi o remédio para a leishmaniose, que eu tive a leishmaniose, tomei 45 injeções de um remédio que era à base de antimônio, e o antimônio é equivalente como se fosse o mercúrio. E isso me criou muitos problemas de saúde, complicações de saúde, alergias, muitas questões no sistema imunológico. E quando eu percebi que estava me criando problemas de visão, principalmente de visão, e eram problemas graves de movimento, estava ficando com um movimento esquisito, eu fiz um tratamento longo, né? Eu tive que ficar 1 ano e 8 meses praticamente numa cama, em São Paulo. Entre Santos e São Paulo fazendo tratamento. Aí, graças a Deus, quando eu me elegi senadora, eu consegui fazer um tratamento no Massachusetts General Hospital, que foi quem identificou que, de fato, era uma contaminação dessa natureza, e eu fiz um tratamento com remédio que, na época, era experimental nos Estados Unidos, chamado EDTA, que faz aquela ação. Eu, inclusive, conversei recentemente com alguns médicos do INCOR, né, pedindo a eles que se a gente podia fazer uma força-tarefa e eu ajudaria a articular. Eu fico até emocionada para que a gente conseguisse um tratamento desse para as populações indígenas que hoje estão contaminadas, né? Porque existem formas de fazer essa relação. Obviamente que quando isso já atingiu, enfim, tem processos que são irreversíveis, porque vai atingir a bainha de mealina. O que estamos fazendo desde 1500 é o genocídio dos povos originários. Sim. De todas as formas. De todas as formas. De todas as formas. Agora é impressionante, nós estamos matando apenas os povos originários, nós estamos matando inclusive quem se coloca em defesa dos povos originários. Sim. Né? O Brasil é um dos países onde há maior índice de morte de ambientalistas e defensores de causas relacionadas a direitos humanos. Que violento é esse nosso Brasil, e agora essa tragédia recente com os assassinatos do Bruno e do Dom Phillips. Mas a senhora assiste isso há muito tempo, a senhora viu e sofreu isso pessoalmente, essa violência contra a senhora, muito perto da senhora. O que a senhora pode falar para nós sobre isso? Primeiro que é terrível isso que aconteceu com o Bruno e o Dom. 2 pessoas com uma vida inteira dedicada à causa indígena, no caso do Bruno, aos povos não contactados do Vale do Javari. E no caso do Dom Phillips, uma pessoa que dedicou a sua vida também com a sua profissão, dar voz à natureza, dar voz e colocar na cena, ajudar a colocar na cena, né, todas essas contradições e essas violências e, ao mesmo tempo, essas belezas e riquezas que estão sendo agredidas. E foram assassinados brutalmente.
A gente não teve uma ação de solidariedade do presidente. A primeira coisa que ele disse é que eles foram para uma aventura numa área perigosa, como se eles dissessem, né? Deixa as pessoas lá, os criminosos em paz. Por que vocês foram para lá? Era como se dissesse isso, né? E só muito depois, quando já estava tudo comprovado, que de fato eram os corpos deles, que 10 horas depois ele foi fazer lá uma postagem de solidariedade às famílias e uma demonstração do que é essa violência e essa ausência do Estado, o que significa essa hipocrisia. É uma violência autorizada, até incentivada. E negligenciada. E com a conivência do Estado. Com conivência e com estímulo, com acenos também de que não vamos mais demarcar 1 centímetro de terra indígena, foi o que o presidente disse. No governo dele não haveria, o IBAMA não teria vez, a FUNAI não teria vez. Isso são mensagens que você está dizendo que quem tem vez é quem faz esse tipo de coisa contra aqueles que querem defender a Constituição, que é quem assegura a proteção do meio ambiente, é quem assegura a proteção aos povos indígenas. E nesse caso, de fato, isso vem de longe. O assassinato do Chico Mendes, dos meus 19 aos meus 28 anos, eu vi serem assassinadas 6 pessoas, né? O Wilson, João Eduardo, Wilson Pinheiro, Calado, Ivaí Gino, Jonas e Chico Mendes. Ao todo foram 6 pessoas assassinadas, né? E a gente chorava um morto e vinha outro atrás do outro, nessa luta de proteção da Amazônia. Aí você vai e tem todos esses dados, João e Maria, Padre Josimo, Irmã Dorothy, né? Em determinados momentos. O crime reagindo ao fato do Estado estar se colocando ao lado dessas populações, como foi o caso da Irmã Dorothy. Nós estávamos demarcando as unidades de proteção, de conservação na Terra do Meio. Quando a Irmã Dorothy Stan foi assassinada, a senhora era ministra do Meio Ambiente? Sim, era ministra do Meio Ambiente. Eu assumi com o desafio de criar as unidades de conservação da Terra do Meio, que é algo em torno de 13 milhões de hectares. E ali um processo intenso de invasão criminosa. Começamos os estudos em diálogo com o governo do Estado do Pará, que à época era o Jatene do PSDB, que deu uma acolhida importante para a proposta, e os povos, as populações locais, com uma oposição ferrenha do que há de pior do ruralismo naquela região. Nós estávamos demarcando a reserva extrativista da Terra do Meio e o projeto de assentamento extrativista da Irmã Dorothy. Eu me lembro que quando eu fui para lá, para o dia da Assembleia, havia uma série de pessoas sendo ameaçadas por jagunços e por grileiros para votar contra o seu próprio interesse. Ameaçados para que eles não fossem a favor de criar a reserva. E, obviamente, que a minha presença ali da Polícia Federal e de tudo que a gente estava dando suporte, eles se sentiram encorajados e seguros, para fazer a aprovação. E a 300 quilômetros, a Irmã Dorothy estava fazendo o cadastro do outro assentamento extrativista que seria criado também. Eu, inclusive, tinha feito um apelo para que ela fosse para a Assembleia, mas ela disse que ela queria concluir, junto com a comunidade, o cadastro das famílias. E, infelizmente, no meio da minha fala, o Paulo Adário do Greenpeace, que tinha um telefone Globalsat, foi até onde eu estava e disse: acabaram de assassinar a Irmã Dorothy. E foi um choque. Na mesma hora, a minha reação foi de falar com o delegado, o policial federal que estava comigo, e dizer: o senhor tem que entrar imediatamente no caso. E ele falou: eu não posso, porque isso é da competência do Estado e a Polícia Federal não pode invadir a competência do Estado. E aí eu falei para ele: mas não tem nada que possa fazer, porque se for a polícia aqui de Anapu, não vai ter investigação nenhuma. Aí ele falou: a menos que o presidente da República me dê uma ordem direta, ele mesmo, verbalmente. Eu me lembro que eu peguei o telefone do Paulo Adário, liguei para o Celso Amorim, que estava no exterior com o Lula. Eu liguei para o Celso Amorim e falei:
Celso, eu preciso falar urgentemente com o presidente da República. E ele falou assim, mas não pode, o presidente vai já fazer a fala dele. Eu digo, é urgente, é muito importante, ele tem que falar. Aí ele disse, bem, você tem que falar, então vamos ver. Vou levar o telefone para ele. Eu expliquei, assim, muito rápido, rapidamente, presidente Lula. Eu digo, ele falou, e o que é que tem que fazer? Eu digo, o senhor tem que dar uma ordem para o delegado que está aqui do meu lado. Ele disse, então chame aí o companheiro delegado. Eu, daquele jeito, né? Eu passei pro delegado e ele disse que ele tinha que entrar no caso. Com uma ordem expressa do presidente, ele estava calçado. Eu estava com um avião, era até acho que um avião Pantera do COTÉ, do Exército. Eu digo, o avião está à disposição imediatamente. Já. Imediatamente fomos para lá, eles foram. Quando chegaram lá, dentro da delegacia, o delegado, os policiais já estavam botando a culpa no Francisco. Francisco era um jovem de mais ou menos 30 e poucos anos, que Irmã Dorothy criou dos 12 anos, era um casado, tinha uma família, e ela era a mãe que ele conheceu, porque ele era uma criança abandonada. E quando eles chegaram lá, eles estavam fazendo um inquérito dizendo que o Francisco tinha matado a Irmã Dorothy para ficar com um lotezinho de terra dela, que ela tinha lá a capelinha dela. E o policial federal disse, eu agora estou à frente do caso, e foi isso que fez com que a gente conseguisse pegar o criminoso, o mandante do criminoso. Eu vi uma das cenas mais terríveis no município de Anapu. Eu cheguei no município, o avião desceu, porque para ir buscar a Irmã Dorothy não tinha como descer no helicóptero que estava, então tinha que ir de caminhonete. Então a gente desceu no município de Anapu e um foguetório como se fosse São João. Eram as pessoas, jagunços, fazendeiros criminosos, grileiros criminosos, celebrando a morte de uma mulher de 70 anos, com aquele corpo frágil, que vivia numa casinha, fazendo a missão dela junto àqueles povos abandonados, que ela não abria mão por absolutamente nada. O Chico Mendes era uma Irmã Dorothy de calça e a Irmã Dorothy era um Chico Mendes de saias, né? Para equivaler os dois, né? E foi uma coisa muito terrível. E eu nunca me esqueço a cena, que foi quando a caminhonete chegou. Ela estava atrás na caminhonete, uma perna para um lado, um braço para o outro, e tudo ensanguentado, não é? Mas eu vim para Brasília já com a certeza de que a Polícia Federal estava ali. Reunimos o governo e em seguida teve mais 2 mortes e eu falei para o governo, tem que conter isso imediatamente, porque o Estado não recua. O Estado tem unha, o Estado tem dente, o Estado tem forma e está mandatado legalmente para agir contra aqueles que afrontam a vida, os direitos humanos e a Constituição. E nessa reunião, o presidente mais uma vez deu uma ordem, né, para o Exército, e foram deslocados imediatamente 2.000 policiais, 2.000 agentes do Exército para conter a violência, porque eles queriam criar uma mortandade sem precedente para evitar que fossem criadas unidades de conservação. Isso é possível acompanhar pela a mídia anterior. Ali era uma reação contra a presença do Estado, mas o Estado se impôs. O problema é que em política pública você tem que ter continuidade. Não pode ter descontinuidade. Por quê? O criminoso ele aposta na expectativa da impunidade ou na certeza da impunidade. Hoje ele tem quase certeza da impunidade. Sim. Pelo discurso, pela prática, pelo desmonte do IBAMA, da FUNAI, do ICMBio, dos órgãos de fiscalização, o corte dos orçamentos, as leis que estão dizendo que vão aprovar para o garimpo, para a grilagem, para o licenciamento, para acabar com tudo, eles se sentem empoderados. Naquele momento a gente estava fazendo o caminho inverso. Tanto criamos as unidades de conservação, foram 25 milhões criados de 2003 a 2008. De 2003 a 2008, nós fomos responsáveis por 80% das áreas protegidas criadas no mundo. Em menos de 4 anos do governo Bolsonaro, já são responsáveis por 1/3 das florestas virgens destruídas no mundo. Não é? Essa é a diferença. Eu peguei o desmatamento numa curva de alta e fomos empurrando
para baixo. baixo. Eles pegaram num patamar baixo e estão empurrando para cima. Né? E esse compromisso, que era um compromisso da equipe. E uma relação com a sociedade. O que a gente fez, pastor, não fomos nós, foi o povo brasileiro naquele período que apoiando esse projeto de cuidado da floresta. Pegar as boas ideias da comunidade científica, pegar as boas ideias dos movimentos sociais, dos empresários de bem, dos povos originários, transformar isso em política pública, dar escala como política pública. E hoje, se eu pegar os artigos científicos do mundo inteiro, das revistas científicas como Nature e tantas outras, todos atestam que foi a maior contribuição já dada para proteger biodiversidade e evitar a emissão de CO2. Nós evitamos lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2. Que impressionante. Né? Então, quando eu vejo que é terra arrasada, eu penso, é assim, mas pode ser diferente. Pode, porque já foi. Já foi. Já foi diferente. Nós sabemos, nós temos inteligência técnica, científica, acadêmica, política, institucional para fazer. O PPCDAM foi um plano feito, pensado e executado que deu certo. Eram 13 ministérios. 13 ministérios atuando conjuntamente. Quando eu critico que estão tirando os agentes do IBAMA, os funcionários do IBAMA e da FUNAI e do CMB botando policiais, não é pelo policial em si, porque tem muita gente bem. É porque estão fazendo um desvio de função. Quando nós fizemos isso, a Polícia Federal estava junto. Sim. Mas com a sua função. O Exército estava junto, porque ele dava suporte logístico e a presença dele já dá ali, bem orientado, o COTÉ, o comandante do COTÉ, me ajudava muito. Né? Nós apreendemos 1 milhão de metros cúbicos de madeira. Isso é caminhão de tora, um atrás do outro, de São Paulo ao Rio de Janeiro, um colado no outro. É muita madeira. E quando você faz uma apreensão dessa, você vira fiel depositário. Você tem que ter um fiel depositário. Quem poderia ser? O Exército. Então, o Exército funcionava como fiel depositário. Eu acho que foi a primeira vez que eu chorei num episódio do Correlê. A sua narrativa da irmã Dorothy e tudo que simboliza aquela violência contra ela e toda a complexidade do que é um governo. Não é eleger um presidente ou um outro presidente, é o que eleger um presidente traz consigo. E a sua fala inflamada de o Estado não recua, o Estado tem dente, tem unha, é uma expressão muito explícita que traduz Romanos 13. Porque Romanos 13, o Paulo apóstolo diz que o imperador tem na mão a espada para promover a justiça e coibir o mal. E quando Paulo diz que nós devemos respeitar a autoridade porque ela foi colocada ali por Deus, ele não está afirmando o poder absoluto do imperador. Sim. Ele justamente está afirmando o contrário. Que ele está ali por delegação divina. Ele não pode fazer o que ele quer. E ele só é legítimo enquanto ele usa a espada para promover a justiça e coibir o mal. Que é o exemplo que a senhora dá. Uma mulher assassinada brutalmente enquanto defendia a vida e os seus assassinos celebrando a sua morte. O mal avançando. A promoção da justiça tinha que chegar. Sim. E impor limites, fazer o mal recuar. Hoje o que nós assistimos no Brasil parece que a espada está na mão do imperador, mas ele não promove a justiça, ele justamente incentiva o mal. A senhora diria que de lá para cá nada mudou, porque se Chico Mendes e Dorothy foram assassinados e o Bruno, nada mudou ou piorou? É difícil a gente falar de forma homogênea. Teve coisas que melhoraram. Quando o Chico Mendes morreu, 3 dias depois, é que a imprensa brasileira foi noticiar a morte do Chico Mendes porque tinha saído no New York Times. A gente era muito isolado, não é? Não existiam as leis ambientais que nós temos hoje.
Nós não tínhamos essa Polícia Federal que me ajudou a derrubar o desmatamento. Existe uma parte que é comprometida. Não existiam os meios de comunicação como eles estão postos hoje. Talvez não existissem pastores fazendo esse tipo de debate que nós estamos fazendo aqui agora. E tantas outras coisas. E não existia 80% da população brasileira, como na recente pesquisa, preocupados com a Amazônia. Sim. Era muito mais difícil. Agora, o que assusta é que, apesar de tudo isso, em outros aspectos, piorou. É um retrocesso. É uma regressão. É mais do que um retrocesso. Não é? E imagine se naquele tempo em que a gente não tinha as leis, não tinha os formadores de opinião, era a gente e a floresta, salvando a floresta com os próprios corpos, uma situação como essa que temos agora. E realmente não consigo nem imaginar como seria. Então acho que temos esse avanço, essa juventude, a comunidade científica que não arreda pé por nada de dizer do problema do desmatamento, da mudança climática, que não pode perder biodiversidade, que dá suporte àquilo que os indígenas fazem mineralmente pelo conhecimento associado à natureza e à terra de um modo geral, né? E o Chico Mendes fazia por intuição, por alguma coisa que ele... Eu sempre digo, né? Parece que a natureza se apropria de alguém para fazer o serviço por ela, o serviço do bem. E quando eu digo que o Estado não recua, o Estado não pode recuar. Não deve recuar. Não deve recuar em relação ao respeito à sua Constituição. Se a sua Constituição é boa, é justa, as suas leis, e o Estado recua para que os bandidos tomem conta, é o fim. É nesse sentido, né? E, ironicamente, a nossa Constituição é chamada Constituição Cidadã. Cidadã. Essa Constituição que tem o artigo 225 que diz que todos nós temos direito a um ambiente saudável. Todos nós. Essa Constituição que foi civil de base, né, nos artigos que protegem os povos indígenas para a demarcação das terras indígenas, como Yanomami, como Raposa Serra do Sol, como tantas que foram difíceis de ser criadas, mas que foram criadas. É essa Constituição que foi a base para que a gente tenha hoje um Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a base para que a gente tenha uma Política Nacional de Meio Ambiente, a base para que a gente tenha uma Política Nacional de Recursos Hídricos, a base para que a gente tenha uma Política Nacional de Resíduos Sólidos. Agora, qual é o incômodo? É que quando as leis boas começam a ser implementadas, aí você tem a resistência. E quando alguém sinaliza que vai tirar a lei boa para botar a lei ruim, aí realmente o mal ganha. O mal está triunfando. O mal triunfa. Que é o que o delegado Pontes da Polícia Federal chama de corrupção normativa. Hoje o governo pratica corrupção normativa. O que é a corrupção normativa? Se antes você teve mensalão, ele transforma o mensalão agora em orçamento secreto. Sim. Orçamento secreto. Normatiza. Meu Deus. Só que aí é numa escala de 16 bilhões para os seus aplaniguados. Aí você tem a grilagem de terra, é crime segundo as leis brasileiras. O que ele faz? Uma lei de regularização. Corrupção normativa. O licenciamento atrapalha, vai processar Vale do Rio Doce, São Marcos, por causa de Mariana, Brumadinho. Então muda a lei, acaba com o licenciamento. O licenciamento agora é autodeclaratório. É a própria raposa decretando que está tudo bem no galinheiro. Correto? Você tem problema com o garimpo ilegal? Então agora está decretado que o garimpo é artesanal, não tem problema nenhum. E são aquelas crateras que estão sendo abertas. Então esse recuo pelo lado do que não pode ser que não é, né? Aí realmente o Brasil não aguenta mais. O Brasil não aguenta mais os mísseis, as bombas, metaforicamente falando, que a gente vê a atrocidade da Rússia contra a Ucrânia. Sim. Mas a gente não é visível a bomba que foi lançada em cima do sistema de saúde público brasileiro, que vamos chegar a 700 mil mortos. Sim. A gente não vê a bomba que é lançada em cima do MEC e que faz com que os nossos jovens tenham o seu futuro interditado e as nossas crianças por falta de educação. A gente não está conseguindo ver a bomba, às vezes vê o fogo da bomba, que é a destruição da Amazônia, do Cerrado, da Caatinga, e a gente vê as balas contra os indígenas, contra o Bruno, contra o Felipe, né? Mas tem uma guerra sendo feita contra o meio ambiente, a saúde, a educação, os direitos humanos, as mulheres, os pretos. O Brasil não aguenta mais isso. Então, é disso que se trata. A gente tem que
entender que esse é o momento de agir em legítima defesa de um caminho que nos leve a uma recuperação pós-guerra. Por isso que eu digo, o governo que virá não pode ser o governo de um partido, de um líder. Terá que ser o governo de um povo que decidiu ser democrático, decidiu proteger indígenas, meio ambiente, direitos humanos, decidiu que quer um novo ciclo de prosperidade, ter uma educação que seja de qualidade. Cultura. Decidiu que a ciência não é em oposição à religião e muito pelo contrário, e vice-versa também não é a mesma coisa, porque são dois reais diferentes que não estão em esfera de comparações. Sim. Correto? É de um povo, não é? E de um povo que eu acho que tem que estar olhando para uma agenda. Essa agenda tem que ser legitimada agora, porque quem ganhar tem que derrotar mais do que o governo Bolsonaro, é o bolsonarismo. Sim, é uma mentalidade, é uma cultura. Tem que mudar mais do que de governo, é mudar a realidade. E para mudar a realidade, né, você tem que entender que não é como já foi no passado, na normalidade democrática, em que você apresenta o teu programa, o teu partido, a tua aliança, as pessoas escolhem, é a democracia. Agora a democracia ou querer ficar no poder a qualquer custo, a qualquer preço. Na anormalidade democrática, não é o forte autocrata batendo de frente com o forte da democracia. Sim. É o povo forte da democracia. Nos seus empresários, nos seus trabalhadores, nas mulheres, nos jovens, nos indígenas. Inclua os pastores. Nos pastores. É um mosaico com uma única argamassa, né? A argamassa é a democracia. Mas isso aqui é um processo de transição que terá que ser feito para que a gente volte a essa normalidade democrática. Aquela oposição de boina vermelha, de bandeira vermelha e aquela oposição engravatada do PSDB vai fazer muita falta e saudade. Porque o que vem aí é uma mistura de polícia rebelada, com milícia, Sim. com gente armada, arma na rua, fazendo justiçamentos. E a gente tem que estar preparado para pacificar o Brasil. Pastorear o Brasil. Pastorear o Brasil. Mandelizar o Brasil. Mandelizar o Brasil. Criar Brasil. Uma cultura de paz, de reconciliação. De reconciliação. Não é na mesma moeda, de forma firme, de forma contundente, mas não é a mesma linguagem. Não, eles não são nosso referente. Sim. Me ocorre perguntar, diante disso, o que alimenta a sua alma para continuar falando desse jeito e acreditando desse jeito? Com a nossa percepção dessa regressão que a senhora falou, do que já foi e o que agora é, mas a minha angústia, eu digo aqui do meu lado pastoral, é a minha indignação e o meu inconformismo de como a igreja não enxerga tudo isso, mas como os meus colegas pastores não enxergam tudo isso. Eu não consigo entender como uma potestade de morte se instalou no Brasil, como o símbolo de um governo ser um armamento, um instrumento de matar, que gera uma cultura autoritária, totalitária, de extermínio do diferente, de violência contra o vulnerável, o frágil. Como alguém pode fazer um discurso contra direitos humanos, contra meio ambiente, contra a ciência, em nome de Deus, em nome da fé? E como alguém pode subir num púlpito para fazer isso ou ceder o seu púlpito para que isso seja feito? A minha indignação e o meu inconformismo, a minha angústia não tem tamanho. Mas eu vejo que a sua luta é muito anterior à minha. O horizonte de atuação da senhora é imensamente superior e mais largo, mais abrangente do que o meu. Os demônios contra os quais a senhora milita são explicitamente mais destrutivos do que aqueles com os quais eu convivo no meu horizonte pastoral. E a senhora continua sendo uma das figuras mais inspiradoras do mundo e do Brasil. Onde a senhora alimenta a sua alma? Bem, agora o senhor me emocionou também, muito com a sua emoção, muito
Muito obrigada pelo acalanto, né? E eu acho que esse alimento vem de uma raiz. Eu digo que eu nasci numa comunidade de serviço. Quando eu digo que política para mim é serviço, racionalmente eu sei que isso parece demagógico, mas indo para minha história, tem muita verdade. A minha avó era uma parteira tradicional e ela fazia os partos das crianças de toda aquela redondeza lá no meio da floresta, andando 2, 3 horas a pé para ir para a casa do compadre. Ficava lá uma semana cuidando daquela mulher, só voltava quando estava tudo ok. E era mais um compadre e mais um afilhado. Eu tive um tio que foi criado com os índios do Alto Rio Madeira e ela fazia tudo isso de graça. Meu tio foi criado com os indígenas do Alto Rio Madeira, ele foi com 12 anos, por vontade própria, morar com os indígenas. Saiu de lá com 30 anos. Ele era mateiro, cerameiro, cesteiro, ferreiro, carpinteiro e era xamã também. E ele fazia das cestarias aos concertos e ainda fazia as benzições para tirar o azar de quem estava com azar, não conseguia caçar, não conseguia pescar. Sim. Tudo isso de graça. Meu pai sabia as 4 operações de conta, sabia aplicar injeção, tinha um aparelho daqueles de vidro. E ele veio do Ceará, estava no 3º ano primário. Ele trabalhava a semana toda e no final de semana ele ia cuidar de fazer as contas para os seus vizinhos seringueiros não serem enganados pelo patrão na venda da borracha e das mercadorias, que era um sistema de semi-escravidão, onde você vendia a borracha com exclusividade por um preço baixo, comprava as mercadorias por um preço alto. Infinitamente endividado, nunca pagava a conta. Minha mãe era costureira, fazia da mortalha a roupa do batismo passando pelo casamento. Tudo isso de graça. Era uma comunidade de serviço, né, no Seringal. E o encontro que eu tive com a teologia da libertação, né, feito pelo padre Clodovis Boff, levou para mim a semente que me fez entrar na política, desistir de ser freira. Né? Conheci no mesmo dia o Clodovis e o Chico Mendes, me encantei com a teologia da libertação, porque eu morava no convento e as irmãs do convento conservadoras diziam que o Chico Mendes e o bispo que defendia a gente, os indígenas e os seringueiros, era do diabo, que a gente era comunista, e que quem estava do outro lado é que era de Deus, e aquilo me feria profundamente. Foi assim que eu fui fazer um curso da CPT um dia, escondido da minha madre mestre, praticamente, e me encontrei com isso. Então, eu acho que vem dessa raiz. Posso interrompê-la? Me desculpe. A senhora cita o Clodovis Boff. Quando eu estava no seminário, eu devia ter 17, 18 anos, eu li Teologia Pé no Chão, do Clodovis. Olha só. E ele conta que dedicava 6 meses da vida dele para lecionar na academia, no Vaticano e nas instituições teológicas católicas, e 6 meses para servir os povos pobres. E ele disse que ele contou que uma tarde ele passou levando crianças indígenas para andar na garupa da bicicleta dele. E ele disse: quem ensinou para você que há mais presença de Deus nos corredores do Vaticano do que na terra com uma criança na garupa da bicicleta ensinou errado? E eu lembro de ter ouvido isso na minha juventude e como isso marcou a minha peregrinação espiritual e pastoral. Eu lembrei disso, só quis contar. Desculpa interrompê-la, mas siga, por favor. Tem tudo a ver, porque eu sou o testemunho do que o senhor leu. Sim. Porque ele assinava na academia e foi para o Acre dar um curso para a Comissão Pastoral da Terra com os seringueiros, agricultores familiares. E eu era uma filha de seringueiro à época com 17 anos. Foi aí que tudo começou na minha vida, né? Então esse alimento, essa fonte, vem dessa raiz. Só que a gente tem que saber que tem hora que a gente sofre. Eu sempre digo, as pessoas dizem, você não tenha medo? Não tem. Eu digo, medo eu sempre tive. Medo a gente tem. Tristezas às vezes a gente tem. Desânimo a gente tem. O que faz a diferença é o compromisso. Eu tinha muito medo de ir para Chapuri dos jagunços. Mas o compromisso me fazia ir.
não é? É muito doloroso passar por certas violências políticas, mas o compromisso faz continuar. Como eu costumo repetir, às vezes a gente não tem uma causa, é a causa que nos tem. E eu acho que o Clodovis, ele foi lá dar esse curso e hoje, quando eu falo, reduzimos 5 bilhões de toneladas de CO2, as pessoas pensam em fiscais que são ótimos, policiais federais, um monte de tecnologia, de satélite, de monitoramento. Mas eu sempre disse que a matéria-prima mais concreta da minha vida foi o sonho. Foi o intangível, né? E nesses 5 bilhões de toneladas de CO2 reduzido, nesses 80% de área protegida criada no mundo de 2003 a 2008, nesses 25 milhões de hectares, em tudo isso que está aí, pode ter certeza, está lá o Clodovis Boff. Porque eu vivia a natureza, sentia a natureza, amava a natureza. Agora, transformar isso num ideário político e ainda sentir que era assim que eu deveria servir a Deus, né? Isso foi ele que plantou essa semente, né? Com alguns andando de garupa de bicicleta e comigo, né? Dando as aulas que ele deu, de uma menina que estava começando. Eu fui alfabetizada aos 16 anos, né? É essa fonte intangível. Agora, por que a gente tem uns que vê isso? Mas acho que Jesus, né? Deus mesmo nos ensinou isso na sua palavra. A gente ia ver, mas não ia perceber. Ia ouvir e não ia compreender. E a gente erra por não conhecer a palavra de Deus, por não querer conhecer, não é? Porque quando ele diz que eu era preso, eu era doente, eu era pobre, tu não me alimentou, tu não me visitou, é disso que se trata. E muita gente ouve isso e não quer entender, não quer perceber. Quer uma outra coisa, não é? Ele não diz que são os poderosos, bem-aventurados poderosos, bem-aventurados humildes, bem-aventurados que sofrem, né? E a gente não quer ouvir isso, porque é difícil. Que bem-aventurança é essa? Não é? Mas é disso que se trata. É uma fonte e a gente não está pronto, e é aquele esforço, né? Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Amém. É um exercício diário, não é? Não existe um compromisso estabelecido, não existe uma coerência estabelecida, nem uma honestidade estabelecida. Não. É aquele que está de pé, cuide para que não caia. Peça a Deus graça e misericórdia, não é? Respeite as leis, não é? Mude o mundo e depois mude o mundo mudado, renove a sua prática pela renovação do entendimento, não é? São essas coisas paradoxais, contraditórias. E esses sonhos e essa utopia do reino de Deus que alcançou a senhora, e esses sonhos transformados em plataforma política e tudo mais, como que eles... O que a senhora enxerga para frente? Como é que eles inspiram seu futuro próximo, seu futuro político, sua atuação pública? O que a senhora está sonhando para frente? Pode contar ou não pode? Eu acho que a gente consegue falar de tudo isso, né? Eu vejo muito trabalho pela frente. Eu estou com 64 anos, eu estou dizendo que eu comecei com 17. Né? E começar com 17, ter tido essas experiências de coisas que avançaram e ver tudo despencando para trás, é difícil. Tem muita gente que empurrou isso para frente e agora está vendo as coisas ruins. Eu fiquei pensando, Suplicy, né? Suplicy está com 81 anos e ele, acho que uns 40 anos lutando pela renda básica de cidadania. Sim, entregando a planilhinha, né? dele, o projeto. Eu até brinco com o pessoal que eu sou a Suplicy da sustentabilidade, sabe? Que também é ali, né? Enchendo a paciência. E de repente, tanta luta e agora a gente andou um pouco, 33 milhões de pobres. Só em São Paulo, o estado mais rico, 40 mil pessoas em situação de rua. Né? Então, o que eu vejo, o que anima é que se a gente não conseguiu manter o legado, agora nós somos a placenta para dar sustentação para que é jovem, o nosso cameraman aqui, eu vou chamar assim, né, levem o legado, sabe? Para que eles levem o legado. Teve alguém que, quando eu era jovem, foi lá entregar o seu legado. Não sei quantas frustrações o Clodovis teve, o Chico Mendes teve, mas ele era uma pessoa madura conversando com uma menina de 17 anos.
né? Sementes. Sim, sementes. E agora eu sou uma mulher de 63 anos tentando conversar com os que vão levar esse legado. E o bom de semente é que existem sementes que precisam quebrar a dormência. Tem sementes que brotam rápido, nascem rápido, né? Mas tem algumas sementes, um ouriço de castanha leva anos para ele poder germinar. Por exemplo, um coco de uricuri, de jaci, não é? Uma semente de cumaru de ferro. Tem umas que precisam passar pelo trato digestivo dos animais, que passa por a quintura, e aí ela consegue germinar mais rápido, mas é muito difícil. Impressionante. Né? Pessoas que chegam aos 81 anos ainda lutando pela renda mínima, são sementes dormentes, sabe? Que precisam de muita persistência para poder quebrar a dormência. E é essa dormência da indiferença com os pobres, quebrar a dormência da indiferença com os direitos humanos, que eu sei, com essa fé viva que eu sei que é o que o Senhor faz, não é? E aí não tem essa do que eu faço é maior do que o Senhor faz, nem... Não. Se a gente estiver fazendo o que é para a gente fazer no lugar que a gente está, é muito grandioso. Imagina, o Chico Mendes estava lá no front, fazendo os empates, protegendo as árvores com o corpo. Uma árvore de 35 metros, com 2 metros de diâmetro. Se ela é jogada em cima, não fica nada, fica só molhado, né? O Dom e o filho estavam protegendo os indígenas do Vale do Javari com a própria vida, com o próprio corpo, né? Mas a aula do Clodovil era tão importante quanto esse gesto profundamente radical. Sim, sim. Né? Eu espero que a nossa conversa, o nosso correlê seja uma semente dessa, que inspire outras pessoas e que gerem frutos tão belos quanto esses que estamos citando e como a senhora mesmo. Eu ficaria o resto do tempo conversando e ouvindo a senhora, mas eu quero agradecer muito esse tempo e eu sei que se os ouvintes do nosso episódio, do nosso Correlê, estivessem aqui, eles expressariam essa gratidão para a senhora. Então não é nem só em meu nome e de nós que estamos aqui na sala, mas em nome de todos os ouvintes eu quero agradecer esse tempo, essa conversa, mas a sua história, a sua biografia, os seus sonhos. A senhora me ensinou uma palavra que me alimenta também, a senhora é sonhática, então sejamos sonháticos por um novo Brasil, para que os sinais do reino de Deus se multipliquem no nosso país, que o evangelho prospere, o evangelho, não a religião colonial, como nós já comentamos, mas que o evangelho prospere, que o reino de Deus tenha seus sinais. É a minha oração, eu sei que é da senhora também. Amém, amém. Como quer encerrar ou colocar uma vírgula nessa conversa, porque ela há de continuar. Eu acho que a vírgula é de agradecimento, né? Por essa conversa, as perguntas, mas não vou nem dizer as perguntas, sabe? Os espaços que o Senhor criou para que eu pudesse, nesse espaço que o Senhor criou, com as suas interpelações, com as suas pontuações, pudesse colocar um pouquinho dessa minha água, não é? Um pouquinho dessas sementes, foi o que gerou a nossa conversa. Eu só quero agradecer e, obviamente, que pedir às pessoas que orem, né, para que a gente continue contribuindo da melhor forma possível e amando uns aos outros, não como a gente ama a gente mesmo, mas amando uns aos outros como Ele nos amou. Amém. Que talvez seja a melhor forma de amar, porque a forma como Ele nos amou nós nem conseguimos alcançar. E talvez por isso a gente limite tanto o amor de Deus, né? De achar que Ele não ama os gays, que Ele não ama num determinado momento os indígenas, que Ele não ama, não é, determinadas pessoas. Amar com o amor que Ele nos amou. Amém. Antes de me despedir, eu quero abençoá-la com a bênção de Arão. Amém. E eu leio a tradução da Bíblia, a mensagem, que acho muito linda e inspiradora. Que o Eterno abençoe e guarde a senhora. Amém. Marina. Que o Eterno sorria para a senhora e presenteie a senhora. Que o Eterno
olhe para a senhora bem nos olhos Amém. e a faça prosperar. Amém. 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 Um beijo Muito para obrigada todo mundo que por esteve essa- conosco até agora. Eu sou o Ed Renekiewicz e Correlê é o meu podcast.